Mais uma data comercial chegando e, assim como o Dia das Mães, o Dia dos Pais não pode passar em branco. E no final deste vídeo, uma revelação bombástica. Aguardem. Assim como eu falei no Dia das Mães, eu acho que no Dia dos Pais a gente não pode deixar de falar, né? As contribuições dos pais e do meu pai, lógico, para a vida de uma pessoa. Então, eu falei que eu sou filho de uma professora, né? E hoje esclarecer que eu sou filho de um jornalista. Desde cedo, né, eu e meus irmãos, a gente foi cobrado a respeito da grafia, né, da escrita, de todas as formas que vocês possam imaginar. Então as nossas tarefas eram corrigidas duplamente, e lógico, né, a correção de papai era mais temida, porque se ele olhasse alguma coisa errada, ele mandava fazer tudo de novo. Lógico, é para isso que os pais servem, né? Para guiar os nossos passos, para fazer a gente observar os erros e tentar fazer não cometê-los de novo. Então, refaça. Uma outra coisa bacana também que acredito que eu aprendi com meu pai, né? A gostar das coisas mais tecnológicas, né? Ele sempre me incentivou, ele tentava consertar as coisas às vezes por ele mesmo. E ele sempre contava comigo ali do lado, né? Um dos que gostava de estar mexendo, estar desmontando as coisas. Lembro que por muita insistência da gente, né, ele comprou um videogame, na época um Master System, e ele montou junto comigo e deu algumas jogadas lá. Achei interessante esse papel dele. Ele poderia simplesmente dizer, ó, tá aí, eu comprei, né, agora se vire. Mas não, ele tentou, né, e conseguiu fazer com que a gente jogasse lá. Ele jogou algumas partidas com a gente, né, e lógico, depois deixou que a gente jogasse só. Então, eu boto muito dessa minha questão, né, de gostar das tecnologias, ser meio nerd ou meio geek, né, dependendo do ponto de vista, eu atribuo a ele. E até hoje, né, eu acho muito interessante que ele é adepto, né, das redes sociais, e antes no SMS ele já abreviava as palavras, então sempre achei isso muito bacana, né, como ele consegue se adaptar. Isso porque ele é uma pessoa que sempre lê, né, que era algo que ele cobrava bastante da gente. A gente sempre teve muito livro em casa, tivemos enciclopédias, coleções, a gente não lia de preguiça, né? Tanto que o meu primeiro livro, acho que eu fui completar um livro, né, ler um livro todo, eu já tinha acho que uns 13 a 14 anos. Né? Antes era só aquelas leituras mais básicas. E ele dava esse exemplo, levava jornais para casa e ficava lendo, lia de tudo. Ainda hoje, né, é um aficionado aí por livros e sempre incentivou, né, os filhos a lerem. E nessa questão de cultura também, né, eu lembro que final de semana, durante a semana, né, aquela correria durante a manhã, mas no final de semana ele colocava uns discos assim, ó, bacanas, para quem quer dormir até tarde. Então a gente acordava ao som de Chico Buarque, de Elis Regina, né, e às vezes ele deixava o homem colocar os discos, os LPs de Roberto Carlos. Mas são dois cantores, né? O Chico Buarque e a Elis Regina são dois cantores que eu prezo muito hoje em dia. E que eu escuto, né, assim, realmente porque gosto. E aprendi a gostar com ele. Achava meio chata aquela introdução de O Bêbado e a Equilibrista, né? Aquela sanfoninha lá, cachorro. Mas hoje em dia é uma das músicas que eu mais gosto. E de Chico Buarque tem a Construção, que eu acredito que é uma das músicas bem marcantes e
que até hoje eu já cheguei até a utilizar em algumas aulas. Como se fosse a última. Então, para ver a importância, às vezes a gente não quer, né, eu vejo muitos pais reclamando hoje em dia, né, não deixa o filho ter acesso a outras coisas. Então, é galinha pintadinha, não sei o que, só de criança, e muda, né? Como já me falaram várias vezes, quando tu tem filho, tu muda o teu canal, agora é só Disney Channel, é só Gloob, é só canais assim que não estão me patrocinando. São coisas que eu acho que todo pai deveria pensar nisso, né? Então, eu vou botar meu filho para escutar de vez em quando uma outra coisa, para ele ter acesso a outras coisas, e não deixar só ele escutar o que ele quiser, né? Isso é muito bom, faz a gente ficar mais eclético, faz a gente pensar muito mais e ter acesso a outras coisas, não só aos nossos gostos, né? Mas também aprimora tudo isso. Então, agradeço ao meu pai por tudo que ele fez, né? Por todas as coisas boas que ele ensinou. E acho que uma frase que talvez não é dele, mas que me soa muita coisa, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Importante destacar também que às vezes nós acabamos por assumir esse papel de pais dos nossos queridos alunos. Então, às vezes quando me perguntam se eu tenho filho, eu costumo dizer que mais ou menos. Às vezes eu dou um número assim de 240 mais ou menos, porque muitas vezes nós temos que dar aquela força, né? Dar aquela ajuda e aquele apoio que alguns jovens não têm em casa. E por isso a gente acaba assumindo, né? Sendo confundido com essa figura paterna. Eu acho que não tem como numerar as vezes em que alguém me chamou de pai, sem querer. Ou tio, né? Que é muito mais comum. Mas é algo que é muito gratificante, porque é uma responsabilidade muito grande. E aí quando um aluno procura você e desabafa, né, coisa que já aconteceu comigo várias vezes, né, confia em você e coloca mesmo a sua situação, os seus problemas, as suas dificuldades, você se sente, né, ou pelo menos eu me sinto, na obrigação de ajudar, de fazer alguma coisa por aquele aluno que está me procurando e que muitas vezes não tem esse apoio em casa. Né? Um outro fato interessante também é que a vida me deu um filho que se tornou um amigo, né? E é o meu cunhado, na verdade. Mas que se torna às vezes, né? A gente tem uma relação de pai e filho, principalmente quando ele briga comigo, né? Ou quando eu brigo com ele. E talvez a maior prova disso, né? Foi quando ele me falou que ele tinha escolhido o curso de letras para seguir. E aí eu achei aquilo muito bacana, né? Geralmente a gente escolhe as profissões, e lógico, por inúmeros outros motivos. Mas o fato de a gente ter mais isso em comum, né, me tocou o coração. E aí, às vezes, engraçado que às vezes, né, a gente tem realmente conversas assim, pai e filho e tal. E ele acaba me tratando realmente como um pai. Temos uma guarda compartilhada aí. Só isso. E a revelação bombástica do final do vídeo é que eu, talvez por considerar uma coisa muito importante e achar que é uma responsabilidade muito grande, eu decidi não ser pai. Né? No máximo, talvez em um futuro ainda não muito definido, a gente talvez adote, né? Eu tenho essa mentalidade de que se um dia eu sentir essa necessidade de ser pai, eu vou adotar e não vou passar os meus genes adiante. Mas a gente nunca sabe do futuro, né? Esse é o meu pensamento hoje. Amanhã ou depois eu não sei.
porque eu já mudei de pensamento muitas vezes. Embora essa questão de ser pai já tenha muitos e muitos anos que eu tomei essa decisão. Mas eu respeito de todo o coração as pessoas que querem ser pai, que têm esse sonho, e espero que todos, né, criem seus filhos com muito amor e carinho. Feliz Dia dos Pais a todos e também a todas aquelas que fazem o papel de pai e de mãe, né, que tem uma carga muito grande sobre seus ombros. Dessa vez eu não vou dar minha cara a tapa, não.